Mas eu cito aqui uma situação, somente uma, são várias, que é a questão da estação da EB5 no Incomandante. É para 100 famílias. E, bem dizer, já mais da metade dos lotes não funcionam mais. E muitos não estão incomodados. Ele quer que o lote dele funcione, porque o dele ainda tem água e está lá no pé da EB. Mas aquele que está afastado, ele não está olhando para o que o outro está passando. E isso é individualismo. Porque, como se foi montado os projetos, é uma vida coletiva, minha gente. A questão social, a questão cultural, a questão da renda é coletivo. O que vem para um, vem para todos. E a gente deve focar nisso. As três vertentes que o sindicato está trabalhando em defesa dos perímetros é sobre a questão fundamental da revitalização. Hoje é inviável, mesmo que se coloque dinheiro no Itaparica, que eu considero como um carro que a gente vai atrás de combustível para a gente ir uma viagem longa. Mas, em exemplo, não tem pneu, não tem motor, não nos dá a segurança da gente chegar a esse local que a gente quer chegar, que é a produção. E, além da revitalização, para que a gente consiga chegar na emancipação desses perímetros, a gente está falando também na questão do governo, que ele nunca pode tirar seus pés daí de dentro, que se chama orçamento próprio para dentro de Itaparica. Para a gente não ficar passando por certas situações e mendigando a político A, político B, emendas, porque não é correto. Eu participei de algumas reuniões e alguns companheiros que estão aqui presentes e viram quando a Codevasf, porque nós não temos mais assistência técnica, mas a Codevasf, em seus dados, diz que Itaparica, pelo lado de Pernambuco, chegava a produzir 400 milhões. O grau da importância que a gente tem, né? Que muitas vezes também é uma empresa que não podemos confiar. É necessário que ela esteja, porque ela tem que fazer a gestão. Ela é a representante do governo dentro desses perímetros e ela tem a capacidade de gerir a irrigação. Mas o reassentamento de Itaparica, ele é diferente dos outros projetos que o governo monta projeto para vender, como o Nilo Coelho, o Bebedouro e tantos outros. Nós estamos em outro patamar. Aqui foi conquista através de terras que a gente tinha, de casas, e uma produção que foi paralisada por conta da construção da barragem. E com a luta dos trabalhadores, com a participação e a organização da igreja também, que tem seu papel fundamental. Um dos grandes representantes foi Padre Alcides, né, que esteve nessa luta. E não somos iguais aos outros períodos. Tem muita gente aí que tem na cabeça que tem que pagar água, que tem que fazer isso sem fazer os cálculos. Temos que assumir responsabilidade, sim, desde uma tarifa social, mas de uma forma que não exclua os trabalhadores, que dê condições a ele produzir cada dia melhor e com responsabilidade. Porque se a gente for pegar nas outras metodologias que a própria Codevasf, na sua política rasteira que faz na nossa região, a gente está fadado ao fracasso e à divisão em um individualismo. Não é dessa forma, né? E o terceiro ponto
que a gente tem como meta, e a gente vem discutindo com o município, vem discutindo com os agricultores, e já pautamos no Ministério Público Federal, e o sindicato foi e denunciou a Chesf, é sobre a questão da regularização fundiária do nosso município. Que essa é uma situação gritante, que já gera conflitos. E sem ela, jamais a gente vai conseguir ser emancipado desses títulos, ser emancipado da nossa posse. Mas que seja uma regularização justa. E que a gente não se volte uns contra os outros, como eu estou vendo aí, sem entender o processo e a armadilha que a Chesf nos colocou durante esses anos todos. Porque se ela entrega essas terras, e se ela titula lá no começo, tinha evitado uma série de problemas. Né? E hoje a gente vê as dificuldades que os agricultores têm, até numa simples entrada de aposentadoria, para comprovar como é que ele trabalha a terra, como é que é essa posse dele na terra. E o município não desenvolve, e são vários conflitos, como eu citei em uma passagem na própria FETAP, no conselho da FETAP, sobre o conflito de indígenas, já requerendo dentro da área de reassentamento. Com todo respeito à causa indígena, eu também... Dá uma olhadinha. A Adriana se inscreveu, tem mais? 3 e 3 o bloco, né? Marinalva também. Marinalva, tem mais? Mais um. Quem se inscreveu já pode iniciar. Basta ter o microfone, Oswaldo, Irmã Graça. Pronto, 4 nomes, segura um pouquinho. Pode botar mais. Dá de tempo ainda, padre. Vamos, o pessoal da zona rural já está no horário de ir. Vamos só acelerar esse processo. Já esvaziou, inclusive, por conta Bom dia, gente. Saudar minhas companheiras aí, as mulheres, presentes aqui na tesouraria. E é preocupada com esse horário, gente, que eu queria fazer uma proposta. Assim, a gente conhece bem a realidade, todos nós somos de casa, né, dessa luta. E eu queria propor assim, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, porque precisa isso. Nós, como igreja, estamos nessas comunidades, tanto da Reta, do trabalho missionário, Marinalva tem um trabalho missionário, as irmãs também do Comandantes, em todas as comunidades rurais. E a gente sempre está mexendo também, fomentando essa organização, amigos. Né? Clébson também, como MST, está junto com a gente nessa organização, Natan. Mas pegando nessa memória que a gente deve essa obrigação a respeito a quem veio antes de nós, queria lembrar aqui Nanô, Dona Dedé, né? Padre Cristiano, tantos que já se foram. A gente tem essa obrigação de fazer alguma coisa, Januário, né, Heraldo? Nós temos essa obrigação. Então, quando eu recebi o convite, eu acho que a gente já podia estar adiantado na questão do que é que nós vamos fazer. Sabe? Porque Natan tocou numa questão primordial, a individualidade. E eu queria relatar aqui um sinal de esperança, pelo menos na Reta. E também a gente, como igreja, está nessa articulação junto com o Marinalva e outros. Desde o ano passado, as lideranças rurais da Reta e todas as agrovilhas, porque vocês sabem que lá nós temos
vereadores da cidade de Itacaratu, porque nós moramos no território de Itacaratu. Então a gente começou a discussão, por que não tem representante na Câmara de Itacaratu, pessoas dos reassentamentos, dos assentados do INCRA, né? Vamos tomar uma atitude, e foi tomada. Pessoas que já tinham sido candidatas em outras eleições, a gente se juntou e hoje nós estamos lá com um grupo, trouxemos um partido, porque não foi possível pelo PT, porque o PT lá está na mão de uma pessoa que só usa o partido para benefício próprio, né? É o atual secretário de Agricultura. Então a gente trouxe o Partido Verde, que é da federação, do PT, e a gente, conseguiu esse feito. Eu digo a gente porque é muita gente envolvida. Teve muita perseguição, mas hoje nós temos um grupo de 20 pessoas de liderança lá da reta e a gente pede esse apoio, porque é um sinal de esperança. Assentados do MST e reassentados da GES estão juntos nesse projeto para conseguir essa vaga na Câmara de Itacaratu. Por quê? Porque a minha Admilson diz, é lá nesses espaços que está o dinheiro. E nós temos um problema sério na reta. São 21 agrovilas, né? E o problema é sério. Por quê? Porque a gente mora no território de Itacaratu, é vizinho de Petrolândia, é gente que vota em Petrolândia, é gente que vota em Itacaratu e os governos não têm compromisso nenhum com a gente. Então é um sinal de esperança, e eu queria dizer assim, que a gente aproveitasse o tempo para ver o que mais a gente pode fazer, né, Clécio? Porque lá a gente está unido, esse grupo missionário, que já atua lá, né, desde 2019, junto com as irmãs também, os assentados, que eu faço parte do MST, né, eu moro na Agrovila 2 do PA2, e também os reassentados de Itaparica, né? Então a gente, dia 5, fez a apresentação dessas pré-candidaturas e a gente pede o apoio de todo mundo, porque está envolvido igreja, está envolvido MST, está envolvido reassentados, e é um sinal, né? E outra coisa que a Admilson colocou, esse grupo nosso não vai fazer frente, que nem as paixões que a gente vê, nós somos Washington, nós somos Gersinho, não. A gente vai lutar para esse grupo fazer parte, justamente porque está na hora que a igreja valorize mais as questões sociais, porque a vida do povo é vida da igreja. Então, como no passado houve e teve essa união profunda, queremos retomar, porque a mentalidade mudou, infelizmente. Os sindicatos sofreram, mas a igreja também sofreu por tudo isso. E agora é o momento para reagir, reconstruir o que já foi muito bom e que deve continuar, deve retomar a sua caminhada juntos. Falar de vida de pessoas sofridas, vida de pessoas que suam, e com o seu suor constrói a sua vida de todos os dias. É a mesma coisa que falar da vida da igreja, porque a igreja não vem de fora, é feita por este povo. Então isso será importante. Agora, eu ouvi muita salva de palmas para o passado. Eu penso que temos que sair daqui arregaçando as mangas para o presente e para o futuro também. Porque o Natan, no início, e várias outras pessoas depois, denunciaram o problema do individualismo, de muitas pessoas que nem se incomodam diante das dificuldades que a maioria está passando. Porque alcançaram, como dizia o Padre Geraldino, a sua tranquilidade, alcançaram a sua segurança, então vivem por sua conta. Eu penso que quando a gente vê o poder econômico, o poder político, os grandes grupos, nós temos que pensar que eles têm muitos meios. Tem a mídia, tem as leis, porque as leis são feitas por um parlamento que defende o capital, defende os interesses
das grandes corporações, tem tantas coisas, tem o dinheiro. Nós temos só duas forças. A primeira é a união. Se a gente não for unida entre nós, a gente não vai em canto nenhum. Eu lembro daquela história da varinha, que uma varinha só se quebra fácil, mas tantas varinhas juntas é muito mais complicado quebrar. Então, ou a gente recupera esta união, esta atenção, esta solidariedade, esta força entre nós todos, vencendo o individualismo, recuperando a solidariedade, ou senão as nossas lutas vão ser sempre perdidas. E a segunda coisa, o nosso amigo iniciou a sua fala dizendo que era preciso dar o primeiro passo a partir de si mesmo. Não foi assim que iniciou. Pronto, o engajamento de cada um de nós. Não podemos aguardar pelos outros. Cada um de nós tem que se sentir protagonista da sua história. Ou a gente vence o problema que sempre a mentalidade que quiseram colocar dentro da nossa cabeça, que só podemos depender de outros e que sem a ajuda dos outros a gente não pode fazer nada, e redescobrimos o nosso protagonismo, aí redescobrindo que nós podemos, que nós somos capazes, que nós todos unidos podemos construir a nossa história, aí pronto, as coisas vão para frente. Então, eu penso que essas são coisas simples, mas fundamentais, porque aqui surgiram várias ideias, surgiram excelentes ideias, eu vejo que foram escritas, mas não podemos esperar dos outros. Temos que cada um de nós ser alguém que se faz portador, que estimula, que envolve, que dá o seu tempo, que coloca a sua inteligência, que coloca o seu coração.